Moradores da comunidade Viçosa sofrem com a falta de transporte público escolar. Mais de 100 alunos estão sem frequentar as escolas por falta de condução. A comunidade Viçosa fica na estrada do Japonês, 13 de setembro. Famílias que vivem neste perímetro rural da capital estão preocupados com a ausência das crianças e adolescentes nas aulas. O motivo é a suspensão do transporte escolar, que é de responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho. A desculpa de que as estradas estavam ruins e causando insegurança para as crianças, né? A nossa estrada é ruim para carro pequeno, ela é péssima, né? Mas para um ônibus andar, não. Érica é uma das mães que estão preocupadas com essa situação. Ela tem 2 filhos que estão fora da sala de aula devido à falta de transporte. O governo ele é o primeiro a cobrar a educação, mas também é o primeiro a falhar com a educação para os nossos filhos. Porque ele deixa a desejar com o transporte escolar. A gente precisa, a gente tem necessidade, a nossa comunidade tem a necessidade do transporte escolar, sim. Uma solução para esses alunos seria a continuidade das aulas remotas devido à suspensão. Mas no caso do filho da Lucimar, que estuda em uma escola estadual, não conseguiu a liberação das aulas online. Porque a secretaria disse que não tem mais lei para mandar aula remoto para ninguém. Aí ele ficou chorando e falando como é que ele ia fazer para estudar, que ele não gosta de faltar, ele está no 1º ano. Aí eu fui e conversei com meu irmão, que trabalha lá na Pau Ferro, e cedemos a nossa motinha para ele levar. Eu estou abastecendo e ele vem almoçar em casa, leva o meu filho para a escola 1 hora e traz às 6. Lucimar compartilhou com nossa equipe que enquanto libera a moto para o tio do filho levá-lo até a escola, eles ficam sem condução, além dos gastos com combustível, que não consegue mais suprir. E na tentativa de fazer com que essas crianças voltassem para as salas de aula, os próprios moradores juntaram recursos em parcerias com empresários que moram na comunidade Viçosa para arrumar esse trecho da estrada, que era o mais prejudicado, porém não tirou a trafegabilidade do local, segundo esses moradores. É bom frisar que o ônibus passava normalmente aqui. O que estava tendo problema aqui era em questão de carros pequenos, né, por conta da alagação aqui. Mas, para evitar qualquer desculpa dos órgãos públicos, da CEMED, que na verdade quem deu essa circular foi a CEMED. A gente, com preocupação, nós se juntamos, conversamos com os empresários das cascalheiras, eles doaram um cascalho, a gente comprou diesel, né, para carregadeira, e aí resolvemos aqui e resolvemos em certos pontos que você passou, a gente também arrumou. E diante dessa investida da própria comunidade na infraestrutura da estrada, o pedido é feito, principalmente pelos próprios alunos que sentem falta da sala de aula. Quem tiver meu filho, devolve o ônibus, por favor. Nós precisamos estudar. Isso está prejudicando o meu sonho, na verdade, e meu estudo. E, é meu sonho ser PRF, então isso está me dando medo, que eu não consigo chegar até lá. Então, isso está me afetando bastante também. De acordo com o memorando emitido em 28 de março deste ano pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, a suspensão no transporte público escolar da zona rural da cidade é devido às chuvas que dificultam o trânsito de ônibus e que dá autonomia aos sistemas de ensino para readequarem um calendário letivo para atender a população. Essa decisão foi tomada após uma ação civil pública do Ministério Público do Estado de março de 2018. Olha, gente, isso tem nome. É crueldade. O que se faz com essas crianças é crueldade. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, em assuntos semelhantes a esse, mas não exatamente esse, mas que culminavam com a criança fora da sala de aula. É que é difícil para a criança entender como é que essa coisa funciona. Porque o pai e a mãe passam o tempo todo dizendo para a criança o seguinte: olha, meu filho, minha filha, não tem nada mais importante do que a escola. Não tem nada mais importante do que você estudar. Então você tem que estudar, meu filho. Estude, capricha na escola, não falte à escola.
Se você quiser ser alguém na vida, estude. É só através do estudo é que você vai ser alguém na vida. Isso o pai e a mãe ficam o tempo todo batendo nessa mesma tecla para que a criança se interesse efetivamente pelo estudo. Aí chove, aí não tem aula. Aí o ônibus não aparece e aí não tem aula. E aí a estrada está ruim e aí não tem aula. Como é que fica isso na cabeça da criança? Porque ela começa a dizer, parei um pouquinho. O meu pai e minha mãe estão me enrolando. Porque se fosse tão importante assim a escola, eu não ficava sem escola. E aí fica um dia, uma semana, um mês. E como é que explica isso? Chuva não pode ser desculpa. Porque a gente sabe que vai chover, lá por novembro começa a chuva. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril mais ou menos chove. Então tem que fazer o quê? Cuidar das estradas antecipadamente, para que não aconteça isso. Para que quando chover, claro que vai ter dificuldades, mas o ônibus vai passar, porque há a conservação da estrada. Eu não posso admitir uma coisa dessas. Eu já disse, isso tudo tem nome. Crueldade. É só isso. Crueldade. O resto é a consequência de quem é vítima dessa crueldade.